Glória a Deus, vocês estão felizes? Está com frio aí? Sim? Então tem que dar glória a Deus, irmão, para esquentar. Você não pulou, não fez nada, aí está com frio, né? Mistério. Tem uma palavra para o seu coração essa noite. Já deixa sua Bíblia aberta aí em Gênesis 18, 13 e 14. Eu já quero liberar uma palavra para você, que você não está aqui à toa. Deus te trouxe aqui para renovar a sua fé, ativar a sua fé, para que você viva milagres. Amém? Esse tema, irmão, família, é algo muito poderoso. Eu quero falar sobre Abraão, que é uma referência, e eu gosto muito de ministrar sobre ele. E família, falar de família para mim é muito poderoso, porque aqui foi o lugar que Deus restaurou a minha casa, a minha família. Aqui onde Deus fez tudo novo, de novo. E eu sei que você está aqui por um propósito, que Deus vai fazer na sua casa também. Vai fazer com seus filhos, com seu casamento. E Ele vai fazer algo extraordinário. Você não está aqui por acaso. E falar sobre Abraão é algo extraordinário. Por quê? Abraão era o pai da fé, irmão. Abraão era o pai? Por que Abraão era o pai da fé? Porque no tempo de Abraão não existia lei ainda. A lei, ela foi estabelecida para guiar o povo. Mas Abraão se tornou o pai da fé, por quê? Porque ele não precisava de lei para obedecer a Deus. Ele é uma referência muito grande, por quê? Porque os outros que vieram depois, foi estabelecido a lei através de Moisés, mas os outros que vieram, teve fé, sim. Mas Abraão, ele teve uma fé baseada na intimidade com Deus. Porque se a gente for ver os dias de hoje, nós só obedecemos porque nós temos regras para cumprir. Nós só obedecemos porque nós temos direção, visão. Mas Abraão, ele tinha algo especial. Ele ouvia Deus. Só um que deu glória a Deus. Abraão tinha algo especial. Ele era amigo de Deus. E sabe o que é mais lindo? Deus fala assim: faria eu alguma coisa sem falar para Abraão? Abraão deixou um legado de fé para nós. Eu quero falar sobre isso hoje. Abriram a Bíblia aí, Gênesis 18? Diz assim, Gênesis 18, 13 e 14. Entretanto o Senhor questionou Abraão: por que se ri Sara? Será possível que eu vou dar à luz agora que sou velho? Acaso existe algo extraordinário ou impossível demais para o Senhor? Nesta mesma época da primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença e Sara terá um filho. Queridos, é muito poderoso viver isso. Quando nós vemos essa fé de Abraão, por não ter a lei e ele caminhar em obediência, ele nos deixou um legado. Mas eu quero construir um entendimento para que eu possa aplicar depois e trazer para os dias de hoje aquilo que nós estamos vivendo. No capítulo 12 de Gênesis começa o chamado de Abraão. Deus chama Abraão e pede para que ele saia da sua parentela e que ele vá por uma terra que Deus iria indicar. Aqui nós já começamos a aprender algo poderoso sobre obediência, porque Abraão ouviu a voz de Deus, e quando Deus falou com ele: vai para um lugar que eu vou te mostrar. E eu sempre falo, quando eu leio isso e vejo, é a mesma coisa que você pegar a sua mala, ir para o aeroporto e entrar num avião que você não sabe para onde vai, mas você está obedecendo aquilo que Deus falou para você. Abraão falou assim: ei, eu vou obedecer porque Deus falou, sai do meio da sua parentela para que você viva coisas extraordinárias. Irmãos, entenda isso. Tem coisas que nós vamos ter que nos mover para poder viver algo em Deus.
Às vezes na geografia que você está, você não consegue realizar aquilo que Deus pediu para você fazer, e você também não consegue deixar um legado. Vocês estão comigo? Eu vejo isso em muitos lugares. Quer um exemplo básico que acontece hoje? O filho, quando casa, ele não desgruda da mãe. Homem, quando casa, ele parece uma criança, depende ainda do pai. Quando nós estamos num ambiente onde nós somos dependentes de pessoas, nós não conseguimos construir a nossa história e deixar um legado. Por isso que às vezes Deus vai sacudir você para você sair de ambientes, porque Ele quer, através de você, gerar um legado. Por isso que às vezes você pode estar incomodado em alguns lugares, que você fala assim: por que eu estou aqui? Eu quero te dar uma notícia: Deus está te sacudindo, porque você precisa montar a sua história. Deus quer que você saia do fundo da casa da sogra, irmão. Ele quer te dar uma casa. Deus quer te apertar para você viver uma história. E Deus coloca isso sobre Abraão, e Abraão obedece à voz de Deus. E a primeira vez que Deus fala sobre a promessa, Deus prometeu que ele seria e faria uma multidão, e agradeceria o nome dele, e que todas as famílias da face da terra seriam abençoadas por intermédio de Abraão. Deus liberou uma palavra poderosa na vida dele, falou assim: ó, você vai sair, mas eu tenho algo grandioso para realizar na sua vida. Entenda isso. Abraão, ele pegou a sua esposa, pegou os seus bens que ele tinha, e ele levou na malinha Ló. Deus falou: sai do meio da sua parentela e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Ele levou um parente, Ló. Abraão atravessa aquela terra e chega em Siquém. Ali Deus fala com ele mais uma vez, e ele disse: é a tua descendência que eu te darei essa terra. Deus afirma mais uma vez a aliança com Abraão. Ele estava em Siquém, ele fala assim: ó, é a sua descendência que eu vou dar essa terra. E ali Abraão levanta um altar dedicado ao Senhor, porque ali Deus falou com ele. Entenda a visão e o coração de um homem obediente. O homem obediente, quando Deus fala com ele, a satisfação dele é levantar um altar. Porque quando nós ouvimos Deus falar conosco, teria que ser a nossa intenção levantar um altar de adoração a Ele. Porque nós estudamos e vimos as ministrações sobre altar. Altar exige renúncia, altar exige sacrifício. Então quando Deus fala com você, Ele vai querer algo de você em troca. Mas tem pessoas que ouvem a voz de Deus e não levantam o altar. Ele cruza os braços e espera algo acontecer. Deixa eu te falar algo, irmão. A promessa já está de pé, mas precisa que eu e você tome uma posição para viver a promessa. Abraão levantou um altar e ele falou assim: ó, aqui Deus falou comigo. Abraão saiu de Siquém e foi para Betel. O pastor Marcelo falou isso. Betel significa casa de Deus. Quando ele chega em Betel, ele levanta um outro altar, um altar de adoração. Escute isso. Deus já fez tudo por você. Você está na casa de Deus. Só falta você levantar um altar sincero de adoração. Entenda isso comigo, irmão. Não adianta eu ficar falando sobre ir na igreja ou cumprir regras, sendo que eu preciso viver de altares. Eu preciso viver daquilo que eu entrego para Deus. Então Abraão, ele era satisfeito em Deus, porque quando ele ouvia Deus falando e Deus transicionava ele para os lugares, ele levantava um altar de adoração. Abraão vai, depois disso, até o Egito, porque sobreveio uma escassez sobre a terra, e ele desce para o Egito, e ali todos sabem a história. Ele fala que Sara é sua irmã, e ali Deus vai lançar uma praga sobre aquele lugar, e Faraó vem e fala assim: ó, vai embora daqui. E Abraão sai mais rico do que ele entrou no Egito.
Abraão, ele sai e ele vive coisas extraordinárias, mas existia uma promessa sobre ele, porém ele ainda não tinha um filho. Entenda o que eu estou falando aqui, irmão. Abraão deixou um legado de fé, e ele recebeu uma promessa que ele teria um filho, mas nem por isso ele desistiu daquilo que Deus prometeu para ele. Ele foi porque Deus falou: ó, sai, eu tenho uma terra que eu vou te mostrar, e eu vou te dar um filho, porque a sua descendência vai herdar isso. E ele falou: mas eu não tenho. Entenda, Ló, seu sobrinho, estava também muito rico, porque a maneira que Abraão prospera, Ló também prospera. Pega a chave, irmão. Tem pessoas que vai caminhar com você, não porque te ama, mas porque você é próspero. Vou falar de novo. Tem coisas que Deus deu só para você. Tem habilidades que Deus deu só para você. Tem gente que está entendendo. Tem dom de administração de empresa, gerar riquezas que Deus deu só para você. Mas nós temos que ficar atentos, porque tem pessoas que vão caminhar conosco, não porque nos ama, mas porque tem a intenção de ficar rico. Ló, Abraão enriquece tanto Ló, que a terra estava pequena para os dois. Pensa nisso, irmão. Abraão fala assim: as ovelhas começam a se juntar, e os pastores começam a brigar entre eles. Parece que eu estou vendo as igrejas, varão. As ovelhas se juntam e os pastores que brigam. Para as ovelhas não tinha problema estar junto, nenhum. Pegaram aí? Não tinha problema. Quem brigava eram os pastores. Mas Abraão falou assim: Ló, faz o seguinte, você vai para um lado, eu vou para o outro, e escolhe o lugar que você quer. Ló levanta a cabeça, ele olha as planícies de Sodoma e Gomorra. Ele olha e fala assim: as gramas são verdes, o lugar é plano, tudo é lindo. Ló era o espertão da história, irmão. Abraão falou para ele assim: ei, olha para onde você quer ir e vai, que eu vou para outro lado. Ló, achando que ele estava esperto, ele estava olhando: ó, ali é tudo lindo. Nem tudo que você olha que é lindo, irmão, está bom, pode estar estragado. Ele olha e fala assim: eu vou para aquele lado. Aí sabe qual é o mais interessante? Quando Ló vai embora, na palavra diz assim, que Deus fala com Abraão. Nós precisamos entender algo, irmão. A promessa que Deus tem para mim e para a sua família, não adianta a gente querer colocar pessoas, encaixar pessoas na promessa. A promessa é para a sua casa. Nós queremos deixar um legado, mas nós queremos encaixar pessoas. Tem promessa que é específica para a sua casa. Tem coisas que nós precisamos deixar para que Deus reafirme a sua aliança conosco. Vou falar de novo. Tem coisas que você precisa deixar para trás, para que Deus restabeleça a aliança com você de novo. Tem pessoas que você precisa de sentar à mesa, para que Deus restabeleça a promessa com você de novo. Tem pessoas que não estão entendendo. Deus está fazendo algo na sua geração, para que você deixe um legado para essa geração. Mas tem pessoas que estão na sua mesa, está sugando, e você não está conseguindo cumprir aquilo que Deus deu para você, irmão. Porque você senta na mesa sonhando, mas a pessoa fala: esse sonho seu é muito bobo. Você senta na mesa falando assim: Deus vai fazer algo poderoso. Ah, será que vai? Nós precisamos entender isso. Abraão, ele precisou separar de Ló. A lição que eu aprendo aqui, irmão: Ló escolheu um lugar lindo, porém Abraão falou assim: ó, eu vou para outro lugar.
Mas o lugar que Abraão foi, na palavra diz, que era cheio de morro. O lugar era ruim, irmão. A vista humana, lugar era ruim. Mas sabe por quê? Deus quer moldar a sua fé hoje. Quer que a gente aprenda com Abraão, que deixou um legado de fé. Sabe por que Deus está amassando você nesse tempo? Sabe por que você está no lugar ruim? Que você está falando assim, eu estou no lugar ruim, mas eu preciso trazer uma palavra para você hoje. Não tem a ver com o lugar, tem a ver com a promessa que você carrega. Não tem a ver, o lugar parece ruim, mas quando você colocar a planta do pé, Deus vai fazer tudo novo de novo. Vai ser uma terra que vai emanar leite e mel. Na sua casa vai ter paz. No seu trabalho vai ser paz. Por quê? Porque não tem a ver com as pessoas, e o lugar tem a ver com o que você carrega. Não tinha a ver com a situação. A promessa era para Abraão. Então todo mundo que colasse com Abraão ia ficar rico, porque ele carregava algo especial em Deus. E na Bíblia diz que eles foram para lugares diferentes, e Deus fez Abraão prosperar. Mas Abraão ainda precisava do quê? De um filho. Existia uma promessa sobre ele. E aqui eu quero abrir um parênteses. A promessa de Deus só morre quando nós partimos para a eternidade. Vou repetir. Você que tem promessa, a promessa ainda está de pé. Eu acho que tem pouca pessoa que tem promessa, pastor Marcelo. Vou falar de novo. Sabe quando você recebeu uma palavra quando você era criança? E você fala, Deus, parece que não está acontecendo. Eu quero te falar, a promessa ainda está de pé. Sabe a palavra que você recebeu, que você seria um grande empresário? A promessa ainda está de pé. Sabe a palavra que você recebeu, que você seria um pastor, um profeta? A palavra ainda está de pé. Entenda, irmão. Existia uma promessa. Abraão viveu tudo isso, mas tinha um filho que ele precisava gerar. E todos nós sabemos que o judeu, ele precisava gerar filhos homens, para que pudesse dar continuidade e herdar a herança que eles tinham. Mas a promessa não vinha, e ele estava vivendo milagres extraordinários na sua vida. A partir do capítulo 15, nós vamos começar a tirar algumas chaves poderosas aqui, e que você receba isso no seu espírito. E a primeira chave que eu quero liberar: tenha fé. Você pode não estar vendo, mas Deus está trabalhando. Vou falar de novo. Você pode não estar vendo, mas Deus está alcançando o teu filho. Deus está alcançando o teu marido. Deus vai vir com a provisão na sua casa. Você pode não estar vendo, mas Ele está trabalhando. Quando Deus fala isso para Abraão, Ele declara: o Todo-Poderoso Senhor, meu Deus, valerá uma grande recompensa, mas eu ainda não tenho filho. Aí ele fala assim: mas eu tenho o meu servo Eliezer, é ele quem vai herdar tudo que eu tenho. Abraão estava vendo, ele estava na ótica humana. Para ele parecia impossível viver aquilo, mas Deus tinha prometido. E quando Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Sabe de uma coisa, irmão? Eu preciso liberar uma palavra para você. Quem sabe você chegou aqui nesse lugar hoje, e Deus está perguntando para você: por que você parou? Por que você deu ouvido para as pessoas? Por que você acha que a sua vida vai acabar do jeito que está? Hoje Deus está aqui para ativar uma fé sobrenatural no seu coração. Para você parece tudo perdido, mas Ele está falando: eu faço nova todas as coisas. A promessa ainda está de pé. Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, e a prova das coisas que não vêm.
Você não está vendo, mas Ele está fazendo, Giovana. Sabe a sua empresa? Você não está vendo, mas Ele já está vendo ela nos shoppings da cidade, está vendo ela no Brasil, está vendo ela virando franquia. Às vezes nós estamos limitados, vendo aqui, mas só isso que Deus vai fazer? Não. Deus já está vendo no macro. Sabe por quê? Nós olhamos nessa esfera, Deus olha de cima. Tem gente que pegou aí, ó. Você está olhando na sua esfera. Pega isso, pastor Gerson. Você está olhando aqui, ó, no limite, mas Deus está olhando assim, ó. Ele está falando, cabe uma aqui, cabe uma aqui, cabe uma ali nos Estados Unidos, cabe uma ali no Canadá, cabe ali. Você não está entendendo, irmão? A fé você não vê, mas Ele está trabalhando. Então Deus imediatamente, Abraão fala assim, meu servo vai ser? Deus fala assim, não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim, um filho será gerado de ti mesmo, será o teu legítimo herdeiro. Deus reafirma mais uma vez. Aí sabe o que Deus fala? Sai da sua tenda, olha para o céu. Conte as estrelas. Se você pode, assim será a sua descendência. Levanta a mão aí, irmão. Olha para o céu. Assim será a sua empresa, assim será a sua família, assim será os seus filhos. Ei, irmão, ele falou assim, ó, sai da sua tenda. Mas entenda, nós precisamos, quando fala sai da sua tenda, sai desse metrô que você atua. Você está fechado no lugar e falando assim, ó, Deus trabalha desse jeito. Eu não creio mais, mas deixa eu te falar algo, irmão. Eu não sei você, mas eu creio no impossível. Assim como foi Abraão, será na tua casa. Quem sabe você entrou aqui falando assim, ei, a minha família, eu queria tanto que os meus filhos estivessem aqui. Deixa eu liberar uma palavra, assim como foi Abraão, será com você. Você precisa ativar a sua fé hoje, irmão. Será que eu vou ver meus filhos no altar de novo? Será que eu vou ver a minha descendência adorando ao Senhor? Existe uma promessa, ela ainda está de pé. Há 14 anos atrás, eu recebi uma palavra. Eu não pregava, eu não era envolvido com nenhum ministério da igreja. A única coisa que eu fazia era tocar bateria. E a maioria dos bateristas são desviados, só os meus que é crente. Até prega. Eu não tinha, irmão, mentalidade nenhuma de reino. Não tinha, zero. Mas isso há 14 anos atrás. Um profeta liberou uma palavra para mim. E foi tão lindo o que Deus fez, que a minha filha Sara tinha 3 anos e ela filmou a profecia. Eu tenho até hoje. E ele falava assim para mim, porque eu te amo. Eu tenho uma obra com você grande nessa cidade. 14 anos atrás a IBG tinha 1 ano, irmão. Eu tenho uma obra tão grande na sua vida. Medita na minha palavra. Medita na minha palavra. Medita na minha palavra. Ah, irmão, a promessa ainda está de pé. Se passaram 7 anos, eu caí aqui na IBG. Aí eu recebi uma palavra depois de 7 anos da missionária Dulce. Quem viu que eu postei no Instagram? Ela vai estar aqui dia 14 do mês que vem. Ela parou aqui e falou assim, quem é esse moço aí? Porque eu te amo e tenho uma obra tão grande contigo. Eu estou colocando a mão, desembaraçando tudo aquilo que está enrolado. E eu vou mudar a sua situação. Deixa eu te falar, não desista de orar pelo teu filho.
a promessa ainda está de pé. Sabe por quê? Porque a minha casa e a sua casa está firmada na rocha. A minha casa e a sua está firmada na rocha que é Cristo. Pode cair um do lado, outro do outro, mas a raiz dele, do teu filho, é Cristo. A raiz da tua casa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Pode ir um para o lado, outro para o outro, mas no tempo certo ele vai estar adorando ao Senhor. Você crê nisso? É Ele, a rocha em que minha casa está firmada. É Ele, o amor que alcançou a minha casa. É Ele, Oh! meu Jesus, eu te entrego minha vida. Só para quem entende o que Deus está fazendo aqui hoje. Com meu lar, minha família, Seus filhos não vão morrer na mão de Satanás. eu e minha Seus filhos serão homens e mulheres de Deus. Seus filhos serão profetas nas nações. iremos com É! meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor. Escute. Te serviremos com amor. A sua família não vai morrer na mão de Satanás. Existe uma promessa sobre a sua casa. Abraão deixou um legado de fé para nós. Segundo, Deus não precisa da sua ajuda. Ele só precisa da sua fé e da sua obediência. Logo após que Deus revelou a Abraão, que quando Abraão fez um sacrifício e pediu para que o Senhor revelasse para ele se realmente ele herdaria a terra, Deus já revelou que o povo ficaria cativo 400 anos no Egito, porém sairia de lá mais numerosos, com muitas riquezas, para lhe dar a terra prometida. Sara, sua esposa, ela duvidava disso, porque Deus prometeu para ela que ela geraria um filho. Só que ela era avançada de idade. Só que aí eu falo para você, Deus ele não trabalha na ótica humana. Deus ele não trabalha na nossa ótica. Ela falou assim: eu sou muito velha para gerar um filho, então eu vou dar um jeito, eu vou arrumar uma esposa para o meu marido. Deus só precisa da nossa fé e obediência. Você não precisa pôr a mão. O que Ele prometeu para você no futuro já está pronto. E eu vou te dar a chave. Por que que Ele prometeu já está pronto? Porque o mesmo Deus que está aqui, Ele já está no futuro. Então Ele está falando assim, ó, vem. Mas no meio do caminho nós queremos dar um jeitinho. Nós queremos, Deus fala assim: ei, eu vou te fazer um grande pregador. Nós queremos dar um jeitinho de estar na plataforma.
Nós queremos falar assim: eu vou ser um pregador, então eu vou estudar, porque eu quero ser o melhor. Deus não usa o melhor. Deus usa quem está com o coração contrito e quebrantado. Deus usa quem está disponível. Deus não usa quem sabe muito. Se fosse assim, Ele não teria chamado Pedro, um homem iletrado, não sabia nem ler. Mas quando ele chegou lá no Sinédrio, que ele começou a falar de Jesus, sabe o que o homem falaram para ele? Verdadeiramente esse homem andou com Jesus. Porque ele é um homem letrado, mas olha só o jeito que ele fala. Deixa eu falar, irmão, tudo que Deus prometeu já está pronto. A questão é que nós desviamos no meio do caminho. Nós queremos dar um jeito para Deus nos abençoar. O que Ele escreveu sobre a sua história já está pronto e ainda está de pé. Ele vai fazer. Sabe o que ela faz? Ela fala assim: eu vou dar Agar. E gera um filho, Ismael. Que o Ismael, através dele, surgiram os árabes e os muçulmanos, que hoje perseguem os judeus. Entende, irmão? Decisões precipitadas pode gerar problemas para gerações futuras. Dar um jeitinho para ajudar Deus pode matar o seu filho, a sua geração. Dar um jeitinho para forçar aquilo que Deus já prometeu para nós pode comprometer uma geração. Decisões que tomamos hoje gera problemas para os nossos filhos. Já foi falado aqui. Nós precisamos entender que nós só precisamos obedecer a voz de Deus. Obedecer a voz libera favor do céu. Vou falar de novo, irmão. Ou vocês não entenderam, ou vocês não gostam de falar que eu falo de obediência. Vou falar de novo. Obedecer a voz de Deus libera favor sobre a sua casa. Deus está falando para as pessoas: para de fazer isso que eu estou mandando você parar. Você fala: não, eu quero continuar. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, irmão, primeira coisa que Deus pediu para mim: para de jogar bola. Primeira coisa. Isso, dá glória aí, irmão. Vou falar com os boleiros de final de semana. Primeira coisa que Deus falou para mim: para de jogar bola. Aí depois Deus falou para mim o porquê que eu tinha que parar. Não é porque jogar bola é pecado, porque a maioria dos boleiros no final de semana não é pecado, é idolatria, e isso substitui a presença de Deus. E a maioria sonhou em ser jogador de futebol profissional, não deu certo, ele está no campeonato amador, está sendo pago para isso, e ele acha que isso é vantagem. Você está perdendo a comunhão com a sua casa, com a sua família, estar na mesa, Deus está sacudindo você. Aí você está falando assim: Jesus, mas eu gosto. A gente não faz o que gosta, faz o que é necessário. Entenda, tem coisas que Deus vai pedir para você que não vai pedir para outro, irmão. Comigo foi o futebol. Às vezes Deus vai falar para você largar outra coisa. Vai parar para você parar de pedalar. De vez de você pedalar de manhã, leva sua varoa no café. Pega a chave. De vez você ir lá pedalar com aqueles marmanjos que não tem nada a ver, pega a tua varoa e leva no congelato, irmão. As varoas glorificam de pé. Eita glória! Tem coisas que Deus vai pedir para você fazer, sabe por quê? Porque a sua atitude pode restaurar seu casamento, seus filhos, a sua casa. Deus só precisa de uma atitude nossa, mas nós precisamos ouvir a voz dEle. Quando nós precipitamos, irmãos, essas coisas, nossa confiança está firmada na nossa força, na força do nosso braço, e não em Deus. Quando nós falamos assim: ei, eu vou fazer do meu jeito, sabe o que você está falando para Deus? No mundo espiritual: fica quietinho que eu sei que eu faço.
Aí Deus está falando: ô filho, deixa com o pai, filho. O pai resolve. Você está se matando fazendo um monte de coisa, e eu faço certinho, faço aqui, ó. Ele está falando: não, mas eu quero fazer. Salmo 37:4. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Sabe o que é deleitar? É deitar no colo, irmão. Enquanto você está preocupado com um monte de coisa, o Senhor fala assim: deleita-te. Aí você deita. Aí Jesus começa a fazer um carinho em você. Fica tranquilo, que eu vou mudar a sua história. Enquanto você dorme, eu mudo história. Enquanto você dorme, eu resgato teu marido que está lá no mundo. Enquanto você dorme, tudo aquilo que está fora do lugar, eu coloco no lugar de novo. Mas deleita-te no Senhor, Ele vai conceder. Entenda isso, irmão. Às vezes o que está demorando é porque Deus está moldando a nossa fé. Você recebe isso? E para moldar, demora um pouquinho. Você já viu fazendo o vaso? Ele vai moldando. E demanda tempo. Sabe qual é o processo do vaso? Primeiro ele é moldado. Depois é colocado no lugar para secar. Depois que ele está seco, coloca na sombra. Aí depois que ele está na sombra, muda ele de lado, para o sol pegar do outro lado. Aí depois que está nesse processo, vai para o forno. Aí no forno começa a esquentar, irmão. O forno é o processo que você está passando. Ele está esquentando, sabe para quê? Para ver se você não vai trincar. Ele está pondo fogo em você. Ele está vendo se você está pregando por porfia, se você está fazendo por inveja, se você está fazendo porque você quer aparecer. Ele vai colocando no fogo, o fogo vai apertando. E as coisas estão doendo, irmão. Aí o último processo qual que é, pastor Douglas? Ele pega uma vara. Aí ele bate, pum, no vaso. Se o vaso cantar, está na hora de sair do forno. Mas se ele bater e ficar oco, volta para o processo de novo. Pega a chave. Não estava nem no esboço, veio fresquinha essa aqui. Acho que tem pessoas que estão no forno aqui. Deus está ali, ó, esquentando você. Você está quase no processo de pegar a vara e dar uma batida assim, ó, pum. Mas se você, na hora que fazer assim, ó, tum, você começar a cantar, canta qualquer coisa aí, varão. Qualquer coisa. Entendeu? Tem pessoas aqui que na vara aqui tá batendo na cabeça de alguém aqui, ó. Tum, tum. Santo do Santo. Eita, o Santo do Santo é mistério. É fogo puro dentro do Santo do Santo. Só teus olhos me veem. Mas ele tá olhando aqui, ó. Quem que vai cantar? Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta. Em tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde. Será que tem gente só cantando? teus olhos me veem. Ou você vai ter que voltar pro processo de novo. De tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta. Segura. Em tua presença. Acende a luz aí, varão. Não dá jeitinho para as coisas. Deus só precisa da sua obediência e da sua fé. Não dá jeitinho. Terceiro, comece a gerar fé em seu coração, ao invés de dúvidas. Será que Deus vai fazer? Ele já fez. Será que Deus vai mudar? Ele já mudou. Será que Deus vai fazer a minha vida prosperar?
Ele já fez. Só quem entende recebe, irmão. Escute isso. No capítulo 18, aparece para Abraão. E Abraão estava sentado na entrada da sua tenda quando observou 3 homens chegando. Abraão se prostra no pés dele e pede para sua esposa Sara trazer a melhor farinha, fazer 3 pães. Pegou o seu melhor novilho que tinha ali e ofereceu. E os homens perguntaram assim: onde está Sara? E ele fala assim: daqui 1 ano eu vou voltar e tua esposa vai ter um filho. Mas sabe o que é engraçado? Que quando eles falavam na porta da tenda, Sara estava dentro da tenda. Aí Sara ri. Como que eu posso gerar um filho se sou velha? Aí o Senhor pergunta: por que Sara está rindo? Será possível eu dar à luz agora sendo velha? O Senhor responde: acaso existe algo extraordinário demais para o Senhor? Vou falar de novo. Acaso existe algo impossível para Deus? Ah, eu não posso gerar. Deus vai fazer um milagre hoje. Ah, tem coisa na minha vida que é impossível. Deus vai fazer um milagre hoje. Sara falou assim: não existe nada impossível. Mas a questão é que nós limitamos Deus dentro dos nossos padrões. Nós temos que ter cuidado para não moldar a igreja, achando que a igreja tem um estilo, uma cara só. Só pode esse tipo de pessoa estar na igreja. Não, irmão. Deus continua ainda resgatando a prostituta. Deus continua ainda resgatando o drogado, o cara que usa crack. Deus ainda continua resgatando aquele que está agora com a arma, assaltando alguém. Deus ainda muda essas pessoas. Nós limitamos Jesus dentro da caixinha. Nós limitamos Jesus falando assim: ah, ele trabalha desse jeito. Para, irmão. Haveria alguma coisa impossível para ele? Se ele fez o mar se abrir, irmão, se ele fez água brotar da rocha, se ele parou o Jordão para o povo atravessar, se ele mandou maná do céu, se Jesus ressuscitou mortos, se Jesus fez cego enxergar, se Jesus fez os aleijados se levantar, haveria alguma coisa impossível para Deus? Quero liberar sobre a sua vida: Deus ainda este mês, Ele vai trazer o seu filho de volta para a casa do Senhor. Eu estou falando, eu estou profetizando sobre a sua vida. Ainda esse mês, Deus vai fazer milagre na sua empresa. Ainda esse mês, Deus vai fazer milagre no seu casamento. Ah, só quem entende da glória a Deus, irmão. Eu estou liberando assim como Ele fez comigo. Ele restaurou a minha casa, eu profetizo que Ele vai restaurar a sua. Ele restaurou as minhas finanças, eu profetizo que Ele vai restaurar a sua. Em nome de Jesus. Um ano depois, a mulher que sorria, ria da promessa, estava balançando Isaac no colo. Verdadeiramente, só o Senhor é Deus. 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 Ei, irmão, deixa eu te falar um negócio.
Um ano depois, Isaac estava nos braços de Sara. A promessa que Deus tem para a sua vida e a promessa que está de pé não vai parar em você. Vou falar de novo. A promessa que Deus já prometeu para você não vai parar em você. Sabe por quê? Porque através de Isaac, Deus gerou Jacó. E através de Jacó veio as 12 tribos de Israel. Eles não estão crentes hoje não. Estão crentes hoje não, pastor Marcelo. Vou explicar de novo. Através da sua promessa, Deus vai entregar para o seu filho algo maior. Vou falar de novo. Através da sua promessa e da sua entrega, do seu sacrifício, Deus vai entregar algo maior na mão do seu filho. E o seu filho vai gerar o filho do seu filho. E o seu filho vai gerar, e Deus vai entregar nações. Deus vai entregar cidades. Deus vai entregar bairros. Deus vai entregar empresas. Deus vai entregar coisas que vai mudar gerações. O seu filho será o melhor médico do Brasil. O seu filho será o melhor engenheiro que o mundo já viu. Você não está entendendo, irmão. Se eu fosse de você, já ficava de pé, irmão. E se eu fosse você que entendeu, já sai correndo aqui que eu quero orar pela sua vida. A promessa ainda está de pé. E Deus quer destravar você hoje para viver as promessas. Sai do seu lugar e vem correndo aqui em nome de Jesus. Deus vai trazer os seus filhos de volta. Deus vai fazer de você um grande homem, uma mulher de Deus.